boa noite. Bem-vindos aí a mais um segundo episódio do nosso novo formato agora do Café Imóveis, formato podcast. E hoje a gente vai falar de um tema bem legal, né? Um tema que todo mundo se acha fodão, desculpa a expressão. Inclusive eu me achava. E a gente está aqui com Mayara, com Tainã. Elas são representantes da Meta. Vou deixar para elas falar um pouquinho aí. Quem é a Meta, Mayara, Tainã? O que a Meta faz? Conta pra gente um pouquinho. Nós somos uma empresa de consultoria financeira e estamos há mais de 13 anos no mercado, trabalhando na transformação de pessoas e negócio através de educação financeira. Nosso propósito maior é desenvolver pessoas e negócios. Uma labuta boa. Negócio bom, mentira, não é bom de fazer, não. Boa. É chato pra caramba, mas necessário. Uma delícia, né? Pra quem gosta. Trabalhamos, como a Thay pontuou, com educação financeira. O nosso propósito, de fato, é desenvolver pessoas e negócios rumo ao enriquecimento sustentável, né? A Meta vende o enriquecimento sustentável. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em enriquecimento de todas as partes interessadas de um negócio. A gente entende o enriquecimento enquanto um fim, um objetivo nobre, né, de todo o negócio, que de fato transforma pessoas, transforma cidades, enfim, transforma o país. É bem interessante que a gente teve contato com vocês tem quanto tempo, Thay? Primeira vez que a gente se reuniu? Uns 3 anos? Uns 2 anos. Uns 3 anos, e eu acho assim como hoje eu toco a minha empresa aqui em Barreiras sozinho, né? Eu tinha um sócio, mas a gente achava que a gente de fato tinha uma empresa organizada. Eu particularmente achava, claro, dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que a gente acredita, que é o correto, mas quando a gente vai realmente entender na essência, nas reuniões, nos puxões de orelhas que Tainã deu pra gente lá, cara, a gente percebe assim o quanto que, e assim, eu tô falando de alguém, eu já trabalhei, inclusive eu até tava conversando com você nos bastidores, muita coisa do que a gente fazia lá, eu trabalhava, na época que eu trabalhava com o Grupo Robson Nunes, tudo que você fazia ali, a gente também destrinchava na planilhinha. Só que assim, hoje eu me vejo uma pessoa muito mais comercial do que gestor, né? Tanto que na separação da sociedade aí, eu acho que era meu calcanhar de Aquiles, era de fato ter uma gestão eficiente, porque assim, eu sei fazer, óbvio, sou formado em administração, mas não é algo que me encanta. Vou mentir para vocês, e quando não é algo que a gente gosta, se torna um pouco chato, né? De fato, se torna chato. E a gente viu assim, muita coisa que a empresa pode melhorar, pode enriquecer, pode economizar, uma série de coisas. Você fala, caraca, como que eu não fiz isso antes? Como é que vocês lidam, por exemplo, dia a dia? Eu acho que quando eu tive com vocês agora, o nível de maturidade para absorver todas as informações minha já foi, eu acho que um pouquinho maior do que a grande maioria, né? Que a conta que faz é joga dinheiro para cima. O que ficar na mão é da empresa, o que cair é meu, bota no bolso. A gente costuma dizer que a questão não é o que fazer, mas como fazer, né? Ter um processo estruturado, né? Você ter na mão uma metodologia que orienta o como fazer, faz toda a diferença para o alcance do enriquecimento, para o alcance do objetivo, que é ter um desempenho mais interessante em algum indicador fim, né? Quando a gente fala em enriquecimento, a gente está falando, por exemplo, de um indicador de rentabilidade, né? Então a gente prega muito isso, né? Sobre a importância do método, né? A importância do como fazer. E a gente acaba, né, falando, a gente fala isso para os nossos clientes, a gente acaba, para as pessoas que são mais próximas, confidenciando isso com muita alegria sobre o nosso orgulho em ter desenvolvido e aperfeiçoado ao longo desses, né, quase 14 anos de jornada, ter desenvolvido um método que de fato funciona, né? A gente fala com muita tranquilidade, né? O nosso método roda. Porque esse método ele foi pensado, ele foi repensado, ele é melhorado todos os dias, e nós temos aí desafios maravilhosos que são os nossos clientes, né, que nos
oportunizam esses desafios, e a gente brinca muito lá na Meta que quanto maior o problema, maior a oportunidade. Então a gente tem umas oportunidades Pô, então bem acho que eu tô com uma bacanas. oportunidade bem bacana. Quem tá com problemas A gente tem umas oportunidades assim, bem legais lá na Meta. E a gente, ao longo dessa jornada, a gente aperfeiçoou muito o nosso método. Então, eu acho que o cerne da questão não é o que fazer, né? Porque o que fazer, como você falou, né? Poxa, eu sou formado na área, talvez a academia orienta ali algumas questões necessárias, importantes. A gente, poxa, né? A gente fala... A formação realmente ela abrange um 360, né? Mas eu fiquei muito tempo realmente fazendo aquilo que eu achava que gostava, até eu descobrir a área comercial. Falar, cara, como eu fiquei tanto tempo fora disso aqui. Mas conta pra gente como é que é hoje. Vamos falar um pouquinho de prestação de serviço, voltado até para o mercado imobiliário. Eu acho que vocês podem até falar com respaldo meu aqui, as principais falhas, o que leva, porque qual o maior desafio para vocês hoje na prestação de serviço? É ganhar dinheiro, o que vocês acham, na verdade, para o empresário? É ganhar dinheiro ou como gastar aquele dinheiro? Como gastar o dinheiro, né? Porque a gente comenta muito que, assim, faturamento, ele é ego. Né? Uma empresa que fatura X, ela pode ter um resultado melhor do que uma empresa que fatura bem menos. Então, o segredo, ele está na gestão do resultado. Hoje, nós temos indicadores que baseiam essa tomada de decisão assertiva do empresário no dia a dia. Pegar um indicador que a gente conversa muito, que é o indicador de resultado operacional. Né? E o segredo está também em você definir, por exemplo, qual que é o gap hoje entre o momento que a empresa está e onde a gente quer chegar. Né? E esses indicadores eles vão balizar isso. Então, tão importante quanto se preocupar em trazer dinheiro para a empresa é ter uma gestão das despesas, acompanhar, monitorar, que é uma dificuldade enorme que os empresários têm hoje por falta de controle também. Que é um dos nossos desafios também, porque quando a gente pega o processo de consultoria, ele começa a ficar gostoso quando a gente formata os relatórios. Começa a enxergar números. Começa a enxergar números, porque essa não é a realidade que a gente encontra. Acho que pouquíssimas empresas, vou colocar assim, que tinham o básico do básico ali. Em regra, de forma geral, a gente vai construir essas informações. De 0 a 10, qual era a nossa gestão? Pode falar. 10. Senti ironia, viu, Mari? Vou falar, não, A gente foi implantar o processo, porque uma coisa é você ter relatório, a outra é utilizar esse relatório. Né? E para utilizar esse relatório, ele precisa ter conformidade técnica. Não adianta o financeiro, por exemplo, realizar lançamentos todos os dias, somente para poder ter o quantos a pagar e quantos a receber. Isso precisa gerar, por exemplo, um fluxo de caixa. E desse fluxo de caixa a gente gera uns indicadores, que é uma das ferramentas, né? E desses indicadores você vai avaliar se o seu negócio foi bom ou ruim em comparação ao quê? Porque às vezes, meu negócio foi bom esse mês, mas foi bom por quê? Faturou mais? Mas e o resultado operacional disso? E aí depois passar para a Mai falar um pouquinho sobre esses indicadores que a gente trabalha, resultado operacional, investimento, financiamento, que fazem parte do nosso ciclo do enriquecimento, né, que a gente trabalha lá. Esse ciclo é um projeto meta ou é algo que vocês trouxeram? Sim. Não, é uma metodologia própria mesmo, né? Quando eu estava comentando sobre esse orgulho em falar sobre o método, porque de fato Vocês não processaram o Facebook, né? Ele foi pé, ele foi bem. Vocês são mais antigos. Toda vez que alguém abrir o Facebook, vai lembrar da gente, né? Acho que ajudou, né? Ajudou a propaganda da 0800. Propaganda gratuita. E o método, ele vem sendo naturalmente aperfeiçoado, né? E quando a gente fala do método, né? Ele é composto por 3 estágios, né? A Tainã traz a questão da nossa dificuldade, de fato, já no primeiro estágio. Né? Porque é no primeiro estágio, onde a gente trabalha a liquidez do negócio, ou seja, a capacidade que ela tem em honrar compromissos de curto prazo, é nesse primeiro estágio que a gente precisa implantar a base de dados para que a gente tenha base financeira organizada, né? Diferente da base econômica e diferente da base patrimonial, que são os 2 estágios que seguem. Então, por que é tão difícil chegar no negócio e já ter essa base organizada? Porque a gente vem com um requinte técnico, obviamente, né? A gente vem com a sofisticação da base de dados. Então, as empresas até têm uma estrutura, claro que tem, né? Tem os controles implantados, mas o que falta
quando a gente compara com o método, é a sofisticação técnica. E é aí que a gente entra. Na verdade, a gente costuma dizer que não tem absolutamente ninguém que conhece mais do próprio negócio do que o próprio empresário. Isso é um fato. Mas será que o próprio empresário conhece do negócio? Ele conhece muito. O que a gente traz é justamente a técnica, porque o conhecimento ele tem, ele sabe as dores, né? Por isso é o como fazer. Então, o que a gente traz? A gente traz o que ele não tem, que é a sofisticação técnica de base de dados para gerar processo analítico sofisticado. Esse processo analítico sofisticado vai gerar também um processo decisório mais assertivo e mais seguro. É aí que entra a transformação. Então, a gente sempre, quando vai falar sobre o processo de consultoria, e a gente se empolga aqui falando sobre o processo de consultoria, porque a gente tem uma proposta de geração de valor muito clara, clara internamente, ela é clara para os nossos clientes, que é a gente precisa gerar uma base de dados para gerar esse processo analítico sofisticado, porque claro que analisar o seu negócio você sabe, as suas dores você sabe, mas eu preciso te trazer o que você não sabe, por exemplo. Pois é, mas a questão de analisar, aí eu vou na ferida que era nossa. A gente trabalhava com administração de imóveis até então. Essa carteira ela foi vendida e a gente fez, depois das nossas reuniões, a gente fez uma análise prévia ali. Em dados momentos, a gente tinha prejuízo de uma operação que a gente achava que era riquíssima. Como é que você responde que o empresário tem conhecimento? Ele tem o conhecimento empírico, ele tem o conhecimento da experiência, da vivência, do acerto. Em algum momento, na sua trajetória, talvez essa dor iria aparecer. Quando a gente entra com essa base de dados sofisticada, o que a gente faz? A gente encurta esse processo. A gente fala o seguinte, olha, a partir dessa data ou desse período, após a implantação dessa base de dados, eu consigo te dar, por exemplo, margem de contribuição. Margem de contribuição. Tainá me proibiu. Eu falei, Tainá, a gente vai trabalhar agora com meritocracia forte. A gente vai ajudar ela de forma alguma. 3 meses. Falei, 3 meses pra quê? 3 meses pra mim saber que percentual você consegue pagar. Perfeito. Eu falei, como assim? Mas a gente joga isso pra despesa. Da margem de contribuição, né? Não, você tem 3 meses pra gente ter indicadores fora disso aí. Prometa ao pessoal que você vai fazer isso. Mas não dê percentuais. E isso vai em conhecimento, por exemplo, quando a gente pega a palavra gestão. Arruma uma briga lá, viu? Vai sim. A palavra gestão, ela vai em 3 sentidos, que é pessoas, conhecimento técnico e o método. Então, por mais que a gente entende que pessoas, todo o restante da empresa, não só pessoas como planejamento estratégico, vendas, comercial, é importante também, o financeiro precisa estar ajustado e alinhado, porque qualquer decisão, ela impacta financeiramente. E não adianta uma empresa ela tomar uma decisão de benefícios que ela consiga honrar apenas no momento. E que isso, ao longo do prazo, não seja sustentável. Por isso, qualquer decisão com relação que impacte financeiramente precisa ser tomada com base nos números, nos relatórios, acho que a gente sempre bate, né? E até complementando um pouquinho o que vocês pontuaram antes, os nossos valores, na meta a gente conversa muito sobre os nossos valores, e nos nossos valores tem a questão da entrega de resultado, se a gente mata, morre, mas entrega resultado. Se a empresa não tem relatório, a gente vai construir junto com o empresário, entender o negócio, buscar as informações, nem sempre as informações estão claras, nem sempre é um extrato bancário só, às vezes o dinheiro passa em outra conta. Então, algumas confusões que tem dentro das finanças da empresa. O primeiro processo é esse. Depois, primeiro entender também a importância das pessoas, que foi o que o Mai pontuou. Então, toda vez que a gente chega na empresa, a primeira coisa que a gente sempre conversa com o pessoal do financeiro é a importância dessas pessoas para a gente. Porque elas vão nos ajudar no processo. São pessoas importantes, independente do processo de consultoria, não, elas vão, o trabalho é com que isso continue. E é valorizar as pessoas. E também é superar desafios, Superar desafios, porque quando a gente chega numa empresa, a gente não sabe, até então, o que vai encontrar. Então, o maior desafio nosso, enquanto consultores, é entender o novo. E esses desafios, eles são gostosos pra gente, Mas cada empresa tem seu próprio desafio. Cada empresa tem as suas dificuldades. Então, nosso processo primeiro é ter esse primeiro contato com o negócio para entender quais são as dores, quais são as dificuldades, diagnosticar, para em seguida fazer o planejamento e entrar com os processos. Diz que a inovação ela não tem passado, né? Você lembra do Joselito?
Joselito. Joselito? Não, me ajuda a lembrar. Pô, foi seu professor de Empretec, velho. Sim, lembro. Joselito. Você conhece ele também? Claro. Você Agora soltou claro. Joselito aqui, né? Eu falei da faculdade, de onde que foi corretor. Joselito. Foi Joselito hoje. Se ele olhar pra trás, a gente fez Empretec da junto, turma viu? de 2010. Eu fiz Empretec com o Joselito também. Ele foi da minha turma. Cara, quando a gente fez Empretec, Tainá resolveu entender o processo de uma criação de peixe. Pense na novela que a gente teve que ir atrás. Longe. Não, a gente achou um tanque aqui perto. Fala Perto sério, não. vocês mexeram com isso? Mexeu, Tainá, a gente precisa entender. Ela queria criar peixe. Acho que ela Porque queria... não tinha nada pra fazer no Empretec, sabe? Só da hora que acordava, se dormisse. Se dormisse, Aí, era um negócio mais interessante. entender peixe. Pois é, um Boa. ponto interessante é esse. No Empretec, eu acho um curso assim, ele realmente tira a gente da zona de conforto, né? Ele é maravilhoso. Ele coloca a gente numa imersão e eu fiz o Empretec com o Tainá. Então, eu acho que o conhecimento, ele é muito acessível hoje para o empresário. Sem dúvida. Eu acho que o grande desafio é a aplicação Sim, do claro. conhecimento dentro do seu negócio. É por isso que existe uma distância entre o curso, o treinamento e a consultoria. E quando você fala em aplicação, em prática, você precisa da consultoria. O que é o curso, o treinamento? Ele é uma transmissão ali Assim, né, de pessoa. conhecimento, de informação. Depois você vai pegar tudo isso, colocar debaixo do braço e ir para sua rotina para aplicar. E aí? E aí que você precisa de alguém para segurar na mão e falar, peraí, a gente vai fazer isso primeiro, isso segundo, isso terceiro. E é aí que entra o processo de consultoria. Por isso a consultoria, né, aliada à transmissão de conhecimento técnico, aliada ao treinamento, ela é necessária para a transformação. Porque o que de fato gera a transformação é o fazer, é a execução, é a A parte implantação, E entra, é o realizar, né? E entra nosso Parte compromisso. deliciosa. Que bom que a Remax West tem vocês. Que bom. Que bom que Que é o nós compromisso, temos que é uma vocês. dificuldade enorme, porque assim, existem várias ferramentas. Né? Por que não implanta? Porque disciplina. Então, o nosso método, ele bate muito num acompanhamento para entregar resultado. Então, a gente, né, acompanha o pessoal do financeiro, acompanha as equipes que forem necessárias para poder gerar resultado. A disciplina. É que nem como a Mayara bem pontua, né, no PEC intensivo, falou várias vezes, é como banho, tem que ser diário. Esforço é banho. Diário. Né? Eu cito Carnal, Verdade. na verdade, né? Que esforço é banho. É Já uma frase coloquei, você dele. fala tanto que fazer assim. Me apropriei dela, mas é Carnal. Ele fala que esforço é banho, né? Ele é diário. Depois Tem que ser da... diário. Depois das primeiras reuniões que a gente teve, eu ouvi um podcast no Flow com o Luciano Hang, o velho da van. Ele fala o velho da van. Cara, eu achei muito interessante porque ele usou uma frase que eu falei, cara, faz todo sentido. Ele fala, cara, eu sou um cara pobre, dono de uma empresa rica. Que perguntaram pra ele, o que é que você tem? Não, eu tenho um Maverick lá que eu reformei ele, eu ando com o meu Maverick. Tá, mas aquele jato que você anda de... Não, ele é da empresa. É meu. Mas assim, como que é da empresa? Não, ele explica, né, realmente toda a logística e toda a necessidade dele ter um jato em relação à logística que ele tem para resolução de problemas. Perfeito. E ele fala justamente isso. Hoje a minha empresa ela tem fluxo de caixa, ela paga as contas, ela tem respiro. Passou a pandemia, suspirou, a gente foi perseguido, a gente não trabalhou, mas a gente não demitiu ninguém, muito pelo contrário, a gente contratou, a gente foi... Faz todo sentido, né? Sim, com certeza. E a pandemia, ela trouxe esse sacode, né, para o mundo corporativo. Ela Como se inovar. como se adaptar, não é o mais forte, né? É quem melhor se adapta. Verdade, Né? uma fase Então, bem quem melhor se adapta. de impacto. Mas é um fato, né? Quem conseguiu se adaptar às mudanças, às variações de faturamento, à modificação do como vender, como entregar o produto ou o serviço, como não entregar, como reestruturar a base de custos, enfim. Quem conseguiu fazer essas mudanças e essas adaptações no menor tempo, e naturalmente quem já vinha, né, com algum preparo financeiro, passou. Né? Quem não estava com esse preparo mínimo financeiro e não conseguiu se adaptar, de fato, morreu. Cara, em um ponto, né? porque assim, vou ser bem sincero para vocês, a pandemia, vou falar de mercado imobiliário agora, especificamente, Sim. o Café Imóveis tem hoje um apoio 100% aí da Remax West, né? Ela que nos patrocina aqui pra gente estar aqui hoje. Que bom.
E a gente está criando juntos aí, né, um programa para atender especificamente corretores. Perfeito. Porque o grande desafio dos corretores não é ganhar dinheiro, é como gastar dinheiro. Acho que a corretagem é uma profissão que, para quem se dedica, para quem faz acontecer, para quem segue o mínimo daquela cartilhazinha, é uma profissão extremamente rentável. Só que a gente tem muitos desafios. E o principal deles é a gente achar que a gente pode tudo. Tá, eu posso segunda-feira dormir até meio-dia. Na terça também. Acho que o principal desafio do corretor, sobretudo, vamos falar dos corretores da Remax Oeste, que a gente discute bastante, é a gente adaptar-se a uma rotina. E sendo bem sincero para vocês, eu acho que muita gente no mercado imobiliário não quebrou, porque a pandemia botou o mercado imobiliário lá. Mas, são poucas empresas que estão preparadas, de fato, para ter um fluxo de caixa para aguentar 6 meses uma operação sem faturamento. Eu vou pontuar o teu questionamento anterior com esse, que é justamente uma dificuldade não só de corretor, mas geralmente de autônomo também, que é essa confusão, de forma geral, a confusão entre pessoa física e jurídica, um ponto importante também que é a educação financeira, esse cuidado não só em ganhar, mas como gastar. E principalmente ter o negócio como negócio, né? Porque nós não prestamos serviço para a Ronius. Nós prestamos serviço para a Remax. E o nosso objetivo é blindar a Remax Oeste, é blindar a Remax Oeste para que você, Ronius, possa dormir tranquilo. Gerar resultados, é blindar a PJ, né? Como a gente pontua. E é uma dificuldade. A primeira coisa, como a gente já conversou sobre isso, é para os corretores entender como negócio. Entender que é um negócio. E a partir que se trata de um negócio, a conta, pessoa jurídica separada, anotar os gastos também, controlar, gerar resultado, ter o resultado do mês, né, com um indicador, resultado operacional, trabalhar para melhorar esse resultado. Na pandemia, antes da pandemia, a gente pontuava muito sobre isso, que era a importância da questão da reserva estratégica, de ter um caixa ali. E a gente conversava muito sobre ter esse caixa por no mínimo 4, 6 meses, tanto dos negócios que estavam com a gente desde antes, né? Foram impactados de alguma forma, sim, mas com a consciência da importância dessa reserva estratégica, você, não só pela pandemia, mas como vários outros, né, oscilações econômicas que vão vir, por exemplo, né, a guerra que teve início do ano, que impactou alguns negócios também. Então, a importância de ter essa reserva estratégica. Porque tem mês que vai ter receita, tem mês que não, e aí? Impactou meu direto, viu? O diesel saiu de 2,50 para 7,40. As commodities, de um modo geral, foram impactadas. Você pega, né, grupo de commodities foram impactadas pela guerra. Você tocou num ponto aí que é fundamental quando você traz essa questão dos corretores, né? Que vem aí o comportamento, né? Que é como ele se comporta diante do negócio. Porque o que ele tem na mão é um negócio. Se ele tem um negócio na mão, esse negócio precisa ser líquido, ele precisa crescer e ele precisa cumprir o objetivo principal dele, que é enriquecer. Então, o claro entendimento, e a gente está falando de uma questão muito mais abrangente, que entra aí, né, na área de comportamento, né, mas começa, né, talvez, né, se a gente pensar em preparo não só técnico, mas em preparo comportamental também, né, dentro da área de educação financeira, porque a gente sempre aborda essas duas questões, né? Então, a gente fala muito da técnica, né? A gente traz né, esse conteúdo técnico, mas existe, né, um aspecto comportamental dentro desse universo chamado educação financeira que é importantíssimo e que, de fato, tem poder de definir a tomada de decisão. Então, se eu tenho uma técnica, se eu conheço, se eu tenho acesso, né? Como você falou, poxa, hoje, né, todo mundo tem acesso, de fato, eu tenho acesso, eu tenho, enfim, eu tenho 1 milhão, enfim, de informações rápidas, fáceis, quase prontas, planilha na internet, enfim. Mas se o meu comportamento está desalinhado, né, quando eu olho para a minha profissão, né, minha profissão corretor, a técnica não vai funcionar. Ela não vai resolver. Então, o que antecede a técnica é um nível mínimo de conscienciosidade. O que é essa conscienciosidade? É um nível mínimo de entendimento, de clareza sobre
dinheiro, sobre finanças, né? Sobre a separação desses dinheiros, né? Que a gente sempre olha os dinheiros, né? Dinheiro de operação, dinheiro de financiamento, dinheiro de investimento, enfim, né? São questões aí que passam por uma avaliação muito mais, talvez inicialmente comportamental do que técnica. Então, tem que estar alinhado esse comportamento e essa técnica. Hoje eu acho que a gente tem uma galera na Remax West que tem um nível de maturidade, acho que infinitamente maior. São corretores que aí têm 3, 4, 5, 6, 7 anos Perfeito. de mercado. E entraram, alguns inclusive entraram no mercado ali junto com a gente. E tem essa grata oportunidade de lidar com esse pessoal. Mas assim, a Remax, ela é uma franquia, né? Sim. E ela nos auxilia bastante. Só que, às vezes, você chegar com a informação, como que você chegou àquela informação, às vezes causa espanto. Por exemplo, dado momento, foi nos orientado para que a gente treinasse a equipe a entender que, para eles, o processo de trabalho seria muito mais lucrativo a partir do momento que eles se tornassem empresários mesmo, Perfeito. de sua própria empresa. A primeira pancada você sai de 27% de tributação de pessoa física e você consegue operar hoje uma empresa imobiliária no Simples Nacional, a depender do faturamento, né? Tem gente que fala, cara, eu tô com medo de sair do Simples. Cara, eu prefiro sair. Claro. Se eu tiver que sair do Simples, que delícia que tem eu um saí. propósito. Eu vou ter que faturar 3 vezes mais do que eu faço. Perfeito. Então, assim, é um grande salto. Você deixar de pagar 27% para pagar 6%. Aí tem aquela, mas eu preciso pagar. Existe aquele grande risco que tem. Então, acho que hoje a nossa equipe tem um certo nível de maturidade de entender que não é burocracia, não é a Remax querendo trazer mais custo para ele. Só que não foi fácil. Tanto que uma galera que estava com a gente lá no início não entendeu isso. Mas é mudança de comportamento. Mudança de comportamento, mas não ficaram. Alguns não ficaram, Sim, inclusive. porque entendeu? alguns mudam. E outros não. E não se é adapta. natural, não se adaptam, tá tudo certo. E tá isso Mas aí, vamos lá. o processo Para o é corretor esse. que está assistindo hoje, o que é que a meta diz em relação a você se estruturar, sair dessa zona de conforto que é trabalhar a pessoa física e entender que você, mesmo autônomo, é o empresário? Mensurar resultado. É fazer valer a pena o esforço do dia a dia. A partir do momento que você entende, de novo, aquilo que você faz, né? A profissão como um negócio ali, você começa a estruturar, né, de fato, as receitas, né, as saídas, mensurar resultado, entender que todo mês você vai conseguir avaliar qual foi o resultado daquele mês e definir metas. E metas são bússolas, né, que vão nos orientar a buscar o crescimento, como a Mayra falou. O crescimento e o enriquecimento sustentável. Então, o processo é nessa linha. Entender que é um negócio, que é importante encarar como negócio mesmo, registrar as informações, estar disposto em ter disciplina para fazer o controle. Porque qual que é a maior dificuldade, por exemplo, de fazer um controle de pessoa física? Porque você não tem um compromisso, não precisa entregar um relatório no final do mês para ninguém ali. Existe um compromisso quando você trabalha com a empresa, você tem que entregar alguma coisa. Principalmente quando a gente aplica um método ali, a gente precisa gerar um relatório. Ao final de um período, tem uma reunião que a gente vai discutir resultado, a gente vai prestar conta para alguém com um prazo, que é, né, esse significado de meta ali. A gente coloca prazo, e quando você faz, por exemplo, controle de pessoa física, você não tem esse compromisso. Você vai fazer, talvez. Aí, se você tiver um objetivo maior, aí sim, você vai ter a disciplina para poder, né, gerar, ter esse trabalho. A gente tem também hoje vários cases legais de pessoas que cresceram com a gente lá hoje, que hoje são donos de imobiliária também, tem sua própria imobiliária. É bacana a gente participar disso. A gente é muito parceiro, acho que o mercado imobiliário é o único mercado que tem uma via de mão dupla. A gente trabalha com 2 linhas de clientes, que é o proprietário e o cliente comprador. Então eu posso muito bem fazer uma parceria com qualquer imobiliária, desde que a gente divida as comissões. É muito comum isso dentro do nosso modelo em grandes cidades. E isso tem se aperfeiçoado cada vez mais aqui. Agora vamos falar um pouquinho de risco. Tem aquela galera que não quer nem saber. Tem a aversão. Quais os riscos? Vamos falar um pouquinho de risco contábil. Porque a gente tem hoje acho que do sistema do governo federal que a gente tem, o sistema mais aparelhado, chama-se Receita Federal. Qual o maior risco para o profissional autônomo que, sei lá, é resistente a mudar, a insistir nesse processo?
São vários, né? Cito o mais básico. Pois é, mas- Malha fina, leão. Pois é. Mas assim, sabe qual é o maior risco, no final das contas? Não é o risco contábil, né? Não é o risco. Eu acho que o maior risco é o risco da estagnação. Perfeito. Porque se eu não me profissionalizar, se eu não entender a minha profissão enquanto negócio, a chance de deslanchar, de crescimento, de enriquecimento, enfim, não vai acontecer. É muito difícil de acontecer. Então, eu acho que a gente sai do risco contábil, né? E começa a refletir sobre o risco da estagnação, o risco de não cumprir ou não alcançar os meus objetivos enquanto empresário, ou enfim, enquanto pessoa, eu sei lá, talvez ele tenha o objetivo de dar uma boa escola para o filho. Vamos esquecer, então, o viés do negócio, o mundo corporativo. Ele tem os objetivos dele. Sei lá, escola para filho, viajar, comprar um carro assim, assado. Ou se falando em comprar carro, a gente viveu uma experiência bem legal. Recentemente, 2 corretoras batalharam pra caramba e compraram. Foi bom participar, de ver a alegria delas. Inclusive, não foi hoje. Pois é. Comprar seu próprio carro. E aí, entende qual é o maior risco? Pagar à vista. O maior risco é esse. É o não alcance dos objetivos, seja ele qual for. Seja ele qual for. Seja pensando, como eu disse, um risco, ou um objetivo enquanto negócio, ou um objetivo eu, Maiara, pessoa física, lá na minha casa, na minha família. O maior risco é esse. Acho que é não alcançar. Essa parte vai dar um corte legal, viu? Pra gente soltar as redes sociais. Que a gente conversou lá no início, nas primeiras reuniões. É o teu tempo, é o teu esforço, é o seu dinheiro que você deposita todo dia nesse negócio. E aí? É só mais um dia? Ou vai fazer valer a pena para poder com que esse negócio cresça, para que isso gere frutos, para que você possa provocar um enriquecimento não só de si, mas das pessoas que estão à sua volta, né? Porque a palavra enriquecimento sustentável, que a gente, enriquecimento por si só, vai nessa linha. A empresa enriquecendo, todas as partes interessadas enriquecerão juntos. E na verdade o mercado imobiliário tem até um ponto até mais interessante, porque a imobiliária ela só vai ficar rica se ela tiver corretores ricos. Perfeito. Não faz sentido a gente ter Mas isso 30, vai além, 40 isso não vou nem no mercado. Que não ganham dinheiro. Perfeito. E o que ela faz quando ela fecha um negócio? A gente bate o sino. E é isso, mas olha o impacto. Olha o impacto. O primeiro ponto, bate o sino. Quando o danado do sino, né? Bate ali, quando ele toca, o que aconteceu naquele momento? Olha objetivo foi atendido. Mas olha a transformação. Que movimento. Mas olha a transformação que você acabou de fazer quando o sino tocou. É interessante que o sino... A cadeia que você mexeu. Você percebe que um negócio foi fechado. E o modelo Remax, nem sempre o negócio que foi fechado quer dizer que o corretor ele é participante das duas pontas. Perfeito. Então, às vezes, tem lá, a Tainá, ela é corretora, mas ela capta super bem imóveis. Mas ela prefere captar ao invés de atender cliente final. Ela quer atender o cliente comprador ao invés de... cliente vendedor. Sim. Que pra gente é o cliente principal ao invés de cliente comprador. Então, ela se dedica a captar os imóveis e dar um feedback e prestar um bom serviço para o vendedor. Só que alguém bateu o sino, ela corre lá. Porque pode ser um imóvel dela. Perfeito. É muito massa. Olha a cadeia que movimenta, né? Movimenta muita gente, né? E é isso, sabe? Né? Quando a gente fala sobre, poxa, você precisa cumprir com o seu objetivo, que é gerar enriquecimento, ou seja, quer remunerar o capital investido, quer bater ali, quer alcançar os indicadores que são parâmetros, porque quando a gente fala, né, não é aleatório, existe um estudo setorial sobre o que é parâmetro em termos de enriquecimento, né? O que é parâmetro em termos de meta de rentabilidade, o que é parâmetro para o meu setor, meta de lucratividade, o que é uma margem de contribuição interessante, o que é representatividade de custo fixo alinhada para o meu setor, o que é equilíbrio entre resultado operacional, fluxo de investimento, fluxo de financiamento, variação líquida de caixa positiva. Poxa, quando a gente começa a entender tudo isso e começa a orquestrar todos esses indicadores, essas informações, poxa, é aí que a transformação está. E, de novo, transformação de vidas. Transformação de vidas. Um ponto interessante. Né? Eu conto sempre essa história, porque ela é bem legal, porque a gente começou a entender na Remax os objetivos de cada cliente, né?
e foi compartilhada uma história em São Paulo, no Summit, de um amigo nosso que tem uma Remax em Natal, e um dos corretores dele vendeu um imóvel de um cara que tinha um restaurante. O cara era super bem de vida, tinha muitos imóveis e tudo mais, e ele resolveu fechar o restaurante dele naquele momento e resolveu vender o imóvel que funcionava no restaurante. Só que ele não precisava vender, sobretudo pelo preço que ele vendeu, porque a gente trabalha com uma metodologia que oferece 3 preços que oscilam dentro do mercado, né? No primeiro, você vai vender mais demorado, um preço mais caro, que possa ser que vende se você esperar o tempo. O intermediário, que é o que a gente costuma trabalhar, que é o preço realmente que atende aí uma demanda de 6 meses, e aquele preço de venda mais rápida, de 3 meses, 2 meses, que é um preço que a gente chama de oportunidade, né? E aí, esse cara falou, não, eu quero vender por esse preço mais barato. Aí, beleza, foi feito todo um trabalho, foi feito um trabalho de marketing, e de fato o imóvel foi vendido assim, acho que 2 meses o imóvel foi vendido. Aí o corretor perguntou para ele, cara, tira uma dúvida, você não precisava vender seu imóvel tão barato, você poderia ter esperado um pouco mais e ter vendido mais caro. Por que você vendeu tão barato e por que você resolveu fechar suas operações? Ele falou, cara, eu sei o que é que eu queria na minha vida, eu consegui atingir todos os meus objetivos na minha vida, sobretudo as pessoas que me ajudaram a chegar onde estou, estão comigo. Eu cheguei arrepiando nessa história. As pessoas que me ajudaram a chegar onde estou estão todas comigo até hoje. Então elas fazem parte dessa história. Então eu estou fechando, estou infelizmente demitindo todo mundo, pagando os direitos dele, só que eu acho que eles merecem muito mais. Então a venda desse imóvel não é para mim, é para compartilhar com todos eles, assim, tudo aquilo que tem. Cara, foi uma história muito massa, assim. Porque a gente não para pensar qual o real motivo da venda. Só fala da compra, da realização do sonho. Sim. A venda, ela tem muito mais importância. Porque às vezes ela tem um propósito ali, né? Muito particular. Tem um propósito, às vezes ele tá comprando, tá vendendo um imóvel, mas tá comprando a paz. Bacana. Sim. Porque nada melhor do que você deitar e dormir. Claro. Entendi. Claro. E assim, no nosso, puxando um pouquinho, no trabalho que a gente vai realizar dentro da Remax West, a gente vai direcionar justamente para isso, porque nós entendemos que o resultado de um negócio... A galera me cobra direto aquela planilha, viu? Assim, é isso que eu vou... Falei 3 meses. Calma, a gente tá no segundo ainda. O resultado a gente entende que a empresa é resultado daquilo que ela vende ou do serviço que ela presta. No nosso caso aqui, né, a gente entende que os corretores são partes fundamentais disso. E para isso a gente vai avançar nos controles também de cada um, né, através do programa que a gente já desenvolveu. E é importante, assim, cada solicitação que vai ser feita, cada direcionamento, ele é muito bem pensado para direcionar para esses indicadores, como a Mayara pontuou. Vai ser tudo, qualquer situação que a gente solicita, nada é por acaso, né? Qualquer cobrança que é feita, tudo com muito claro a respeito, como você contou agora, né, a história, assim, a gente tem um indicador bem interessante do nosso trabalho, que é a retenção das pessoas que trabalham com a gente nos financeiros. A gente dá mérito a quem faz também. Então, as pessoas, elas nos ajudam no processo de transformação dentro dos negócios e elas têm uma permanência e um crescimento, porque uma vez que a empresa vai crescendo, né, porque a ideia é a gente entrar no negócio, o negócio crescer, a gente crescer, né, junto com a empresa ali, e as pessoas que estão fazendo a transformação também. Então, a gente vai envolver toda a galera nesse processo. E o interessante é que a Remax, ela tem, a franquia, ela já oferece um plano de carreira, né, para os corretores. Então, você tem corretores hoje padrão, que divide comissão 45-45, deduzindo royalties, que a gente paga royalties. Mas tem aqueles que podem ganhar 60%, tem aqueles que podem ganhar 70%, e tem aqueles que podem ganhar 70% e ainda montar seu próprio time dentro da Remax. Bacana. E aí eu falo assim, eu até converso com a galera, porque eu gosto muito de vender, sobretudo imóveis. Acho que eu me identifiquei bastante dentro do mercado imobiliário. Eu falo, cara, se eu conhecesse a Remax, aliás, se tivesse uma Remax West em Barreiras antes, e eu conhecesse o modelo de trabalho, e eu entendesse a proposta que a gente chama de team leader, eu jamais abriria uma imobiliária. Porque os custos que você tem, Tainá, tá com a gente, entende perfeitamente, altíssimo. O acesso, né? E não dá tem coisas que não dá para você cortar. Tem coisas, acho que a gente reduziu bastante, mas tem coisas que, como é que você vai cortar? Faz parte do modelo, né? Marketing. Tem custo que não dá, tem custo que está diretamente atrelado ao nosso crescimento, né? Como é que você vai demitir metade e falar, não, vou fazer tudo aqui agora? Não tem como. Então tem coisas que você realmente tem que
que manter na estrutura. Que é necessária. Abraçar. E aí ajustar a estrutura de custo e colocar meta de faturamento para poder responder, né? De acordo com o resultado ali. Essa linha. E essa galera resistente? O que é que a meta faz? Daqui 2 meses você falar, Tainá, ó, isso não dá, adapta assim, eu quero assim. A gente faz mágica. Mágica. Você não faz mágica no seu negócio? A gente faz mágica no nosso. O processo de educação é sempre que é processual, assim, né? Qualquer processo de mudança. Vão ter as pessoas que vão se adaptar, as pessoas que não vão se adaptar. Consequentemente, os resultados vão aparecer. E pessoas que não se adaptar, elas vão acabam ficando pelo caminho. E aí, as pessoas não acreditam. Quando eu falo na Remax, eu falo, gente, eu brinco lá, eu falo, a Dalbs não me deixa tirar R$1 da conta. Se eu quiser pagar alguma coisa, eu preciso pedir autorização. Que nada, eu preciso pedir autorização. Ele de jeito nenhum, a gente encontrou que não pode. um cliente no meio da rua, a gente fazendo o controle dele ali, e querendo comprar um carro. Eu falei, não é a hora, porque você não é pro Labora, que já tá no... Aí encontrei ele no meio da rua, ele baixou o vidro num carro novo, ele... Ei, não é meu não, viu? Vem aqui. Eu tô dando Pô, agora essa do carro foi boa, viu? Porque eu tô economizando. Não é meu não. Eu pegava combustível e pagava do meu bolso. Mentira, da empresa também. Mas eu botava como conta minha para o Labora. Então foi interessante até esse ponto entender. Sim. Por exemplo, meu carro hoje, a gente está ajustando, né? É um patrimônio, mas 95% da empresa, 5% meu. Sim. Você utiliza mais. Utiliza muito mais. Então eu vou fazer um consórcio, viu? Nem falei nada, né? Vou fazer um consórcio em nome da... De banco. Nada a declarar. Depois a gente conversa. Bastidores, a gente conversa. Tem reunião sexta-feira. Vou fazer um consórcio, vou vender meu carro, pegar meu dinheiro, aplicar e botar a empresa para pagar. Se vira. Vai. Conversa com na sexta. Vai. Será? Pauta da reunião de sexta-feira. Que tá vendo aqui, que coisa é essa, Nilson? Falei, uai, é abastecimento do trabalho. Eu não tô gastando meu carro pra fazer nada na rua, tô trabalhando. Pelo menos isso você vai pagar. Aí ele chegou lá, e esse boleto do seguro? Eu falei, o seguro do carro. Poxa. A mudança de E é engraçado isso, como a gente consegue envolver o pessoal do financeiro. Isso é importante, porque eu vou te falar. E trazer, sabe, a pessoa para entender o que tá fazendo. Não é trabalho automático. Esse sabe? É um negócio assim que eu acho que foi brilhante, porque... uma galera nova, acho que a Remax West nesse novo momento é uma empresa já com 9 anos, mas com um novo processo, sobretudo de gestão. Acho que de venda a gente está muito bem aparelhado, muito bem alinhado com a equipe. Mas é um processo diferente, um processo novo. O Adalbs, por exemplo, era um estagiário. E recentemente eu tive um feedback dele de um cliente que ele falou... Ô, Nilson, o Adalbs tá de parabéns. Eu vou falar Adalbs que é o financeiro. Bacana. Daqui a pouco o povo da Remax vai estar tudo com ciúmes aqui, mas ele sofre as pressões todinha. Mas realmente ele conseguiu entrar num eixo assim, de trabalho, de disciplina que... Bom, eu acho que é pouco tempo ainda para medir, mas tem um processo de evolução muito bacana. Nós colocamos sempre com uma responsabilidade nossa. Puxando de novo, Mai. Para manter o controle com a gente, assim. Então, a nossa responsabilidade não fez cobrar. Não fez porque a gente traz a responsabilidade, corrige o processo, treina novamente, envolve a pessoa para entender o que ela está fazendo, para entender a importância de cada lançamento que será feito. Né? Se fizer, seja qualquer valor que for feito classificado errado, vai impactar. Então, ela vai, qualquer R$1 que sair ou entrar na empresa, ela vai lembrar, né, que aquilo ali precisa ter uma classificação. E se realmente é necessário ou não. Vários financeiros dão depoimento pra gente, falam assim, Tainá, toda vez que vai pagar uma conta, eu lembro de vocês. Vou verificar se é realmente necessário ou não, porque entende a importância do processo. Eu acho assim, importante essa parte de você cobrar, né? Eu juntei com dois amigos, um Salvador, o Elbert, e o outro de Natal, Sidney. Nós três somos brokers. Falei, cara, a gente precisa de alguém para cobrar a gente. Porque a gente cai muito na armadilha de esquecer de fazer as coisas. Sim. Aí a gente conversou, eu falei um pouquinho sobre vocês, aí a galera achou muito massa, só que a gente esqueceu de cobrar o Até hoje, eu tô lembrando agora que a gente fez essa promessa e nunca mais a gente cobrou um ou outro. É difícil. Mas a gente também tem muita sorte, sabe? A gente falar comenta. Isso, juro que eu tava pensando nisso agora. A gente agora. comenta muito isso no escritório. Como a gente tem sorte, Ronilson.
cai no nosso colo Eu não uma acredito em equipe muito boa. Boa. Muito boa. A gente tem gente muito boa com a gente. A nossa carteira também. né? É uma assim, carteira, assim, poxa vida, né? E a gente fala sobre isso e a gente sente isso todos os dias no nosso trabalho, sabe? E essa gratidão por nessa sorte, Sorte entre aspas. ela é constante, ela é um sentimento latente, é 24 horas por dia, porque de fato a gente encontra pessoas, não só os nossos clientes, mas a equipe lá dentro. Assim, olha, eu acho que em quase 14 anos, eu acho que eu não consigo pontuar 3 dificuldades, assim, sabe, mais importantes, assim, em questão de conflito com pessoas. Eu acho que eu nem consigo me lembrar, assim, porque realmente a gente tem encontrado pessoas, assim, fantásticas no caminho. E quando eu falo fantásticas, eu tô falando do princípio ali, que é o comportamento bacana, sabe? Assim, a recepção é boa, sabe? A gente chega na empresa, a gente se sente bem, a gente se sente feliz de estar ali. Quando a gente recebe também lá no escritório, poxa, as pessoas vão de coração aberto, sabe? Assim, vão realmente, poxa, sabendo que a gente está ali, sabe? Para entregar tudo, para ajudar, e que a gente está se esforçando, e que a gente rala pra caramba. Então, assim, tem uma cumplicidade fantástica entre nós, né, toda a equipe, e a equipe das empresas que a gente trabalha. Então, assim, a gente é muito agraciado. Eu acho que depende. E olha disso, que a no gente processo, cobra pouco. Pouco? Né? Mas a gente cobra pouquinho, assim. E realmente o traz pessoal, Adalves pra cá. o pessoal fica feliz. É porque Fica, É não, maravilhoso. faz sentido o trabalho, sabe? Sai de uma questão, assim, a gente conversa o tempo todo com o pessoal dos financeiros, que vocês estão numa posição privilegiada, não pelo fato só da meta em si, mas do empresário ter abraçado esse desafio de colocar o colaborador num processo de entender não só do número que ele está lançando, mas do resultado do negócio. A gente não vê isso em faculdade. Em pós, onde que a gente para poder entender realmente na prática como funciona, entender o resultado da empresa. E os colaboradores das empresas que a gente atende, eles têm a oportunidade de entender, sabe, de gestão, de negócio e contribuir para o processo. E você realmente é a média das pessoas que está mais próximo, né? Tem hora que eu estou muito próximo do Adalves, segura aí, gasto, bora fazer. Aí daqui a pouco eu tô do lado de Gabi, e Gabi lá, pô, criando marketing, campanha, e a Adalves olha do lado assim, tô vendo aí, viu? Eu quero esses orçamentos aí na minha mesa aqui pra mim ver como é que tá isso aí, viu? Postou a confraternização no Instagram, aí eu coloquei, me bloqueia quando eu falo essas coisas, me bloqueia um olhinho. Verdade, Me bloqueia. Foi aniversário da Ney. Mas enfim. Mas eu acho que ele pediu autorização, acho que não, né? Pediu o quê? Autorização, acho que não. Não, Acho que eu autorizei não. direto, eu empolguei. Empolgou. Feliz culpa dele, e foi não. embora. Mas comemorar é importante também. Eu acho extremamente importante. É uma premissa que a gente tem muito forte na Remax Oeste, essas comemorações. E a gente vai ter que adaptar isso. Sim. Acho que uma vez por mês, na verdade já existia, né? A gente vai dosar isso. Né? Mas dá Na para verdade, a gente já sistematizar e ajustar somente isso, o orçamento, mas é uma custo, prática importante. é uma prática importante, né? Porque você não pode ter radical sem dúvida, também. sem dúvida, é uma prática importante. A gente também comemora lá na meta. Pô, eu não vejo isso no Instagram. Porque a gente não Para não posta. motivar. A gente não posta. A gente comemora. Mas a gente comemora. Mas a gente comemora. E assim, um espaço, né? Recentemente a gente começou a mexer com a pequena. Eu achava que era pequena, mas tá ficando grande, viu? Reforma, né? Reforma. Mas eu acho que assim, você mudar o ambiente, às vezes é necessário, porque a gente percebe como que as pessoas abraçam aquilo ali como se fosse... Como se fosse, não, que são. Na verdade, o corretor, ele participa praticamente de 50% do faturamento hoje de um negócio imobiliário. E a satisfação maior que você tem disso aí, tinha uma corretora lá, tava lá esses dias e tava no horário de almoço. E ela ficou, vai pra lá, vai pra cá, pega uma água, aquela luz, vixe, 1h da tarde. Já era pra mim estar em casa.
Ela, poxa, mas aqui um negócio aqui, o clima tá tão gostoso aqui nesse ambiente agora que a gente até esquece de sair. Eu acho que pra gente que batalha por um ambiente saudável, né? Tem todo sentido quando você consegue proporcionar esse clima. Bacana. E falando de saudável. Tentando justificar a conta de manutenção predial igual. Tô entendendo tudo. Eu estava tentando evitar um puxão de orelha. Eu tô entendendo. Na próxima reunião. Pauta da sexta-feira. Não, mas vamos corrigir. O que passou do orçamento eu paguei do bolso. Falei, poxa, velho. Pauta da sexta-feira. Eu vou receber um puxão de orelha, vou pagar aqui da pessoa física aqui pra minimizar o impacto. Para minimizar o impacto, não tomar uma briga de adalto. Mas é importante a questão do ambiente de trabalho, sim. É importante, a gente também traz isso para a meta, né? Tanto que quando a gente pensou no nosso escritório, a gente pensou no que proporcionasse a leveza, a descontração. Quando a gente leva o empresário para lá, é para tirar realmente da correria, da rotina ali, e levar para um lugar para a gente possa pensar nas decisões. A meta, ela entra como calmaria, porque a rotina consome. Enquanto o empresário está pensando no que tem que fazer no dia, nós estamos ali para apoiar e pensar no negócio no longo prazo. Então, por mais que ele tenha uma decisão hoje, né, que vai impactar ao final de um período, ou assim que a gente tiver a oportunidade, a gente vai sentar, né, para poder corrigir ou direcionar pensando no longo prazo ali. Mas é bem importante, como você falou também, Ronilson, do processo de estar feliz no ambiente de trabalho. Isso é importante. A gente fala de processo de consultoria de forma muito... A gente ama o que a gente faz. Né? A gente respira isso aqui. A gente respira... E o fato de amar o que faz... Eu ouvi isso de um cliente esses dias, que assim... Você não faz conta das horas. Tem patrocinador. Café e Móveis. Duck Bill. Bacana, obrigada. Vocês conhecem, ó? Lá na Praça das Corujas. Sim. Praça 24 horas. Sim. Cara, eles têm um café fora da curva, surreal. Tem pra você também, viu, Marcelo? Você também, Pedrinho. Isso é seu. Obrigada. Se você dá pra ela. Mas faz toda a diferença. Quando você está num ambiente que é agradável, num ambiente leve, num ambiente que você tem um gestor que está pensando no processo, né, no crescimento, como você bem pontuou, que você olha para os corretores e imagina não só o processo, mas, né, futuro, parcerias, todas as, né, formas possíveis, assim, de pensar no crescimento deles também. Então, isso impacta muito, isso é importante. Você acha que isso é um desafio hoje nas empresas? O fato Você ter gestores que olham, que pontuam isso. Vamos lá, porque a gente fala hoje de negócio, a gente olha muito para números, né? Sim. E a gente tem vivido uma experiência legal, talvez vai dar até um podcast depois, que uma vez por mês... Você pode brigar comigo o que for, mas eu não vou cortar esse curso. Uma vez por mês a gente fecha a Remax West às 14 horas da sexta-feira. Fecha literalmente para todos os setores. E a gente tem ali uma tarde com a psicóloga Lícia Legs. E isso tem sido assim, uma experiência, não vou dizer impactante, porque muita coisa impacta, mas realmente transformadora. Bacana. Porque eu passei por um processo de crise de ansiedade e em dado momento eu percebi que às vezes não é falta de capacitação que te impede de performar melhor, de conseguir faturar mais, é de fato problemas que às vezes são bem mais profundos do que falta de treinamento específico. E fazia tempo que a gente não conseguia reunir todo mundo no nosso auditório que integrasse tanto. Como é que é os ambientes hoje? Mas você falou que tem tanta sorte, né? Você nem vai poder dar um depoimento bacana não, diferente. Não, é claro que vai. É claro que tem desafios. É um fato. Tem desafios, tem as particularidades. O nível de conhecimento técnico da equipe, das equipes, variam muito, naturalmente. Então, né, tem equipes que têm um comportamento muito bacana, mas, de fato, conhecimento técnico muito pequeno. Então, a gente tem um desafio maior ali em termos de esforço técnico. Mas quando eu falei da nossa sorte é porque, de fato, a gente tem, de um modo geral, equipes de um comportamento que facilita muito o processo. E com uma disposição em aprender, contribuir. Facilita muito o processo. Então, se eu tenho aspectos comportamentais ali no início, ali no fechamento do contrato, onde eu tenho receptividade,
eu tenho esse alinhamento entre o que o empresário precisa, o que nós vamos oferecer e né, essa pessoa-chave ali, ou as pessoas né, são as pessoas que estão no financeiro. Se aconteceu esse alinhamento, poxa, né, facilita muito o O trabalho. que é mais importante na empresa, pessoas ou processos? Pessoas, sem dúvida. Gente, quem faz processo é gente. Eu preciso de gente para fazer processo. Processo a gente desenha, a gente muda, remodela, erra, refaz, né? Gente não, gente é delicado, né? Encontrar as pessoas certas para os lugares certos é fundamental, né? E como líder também, encontrar a pessoa certa para o lugar certo e acompanhar. Porque você, como a Mara pontuou, tem pessoas que, se você entregar uma tarefa para ela, aquela tarefa for muito difícil, vai gerar um nível de ansiedade de não conseguir, talvez. E se você entregar uma tarefa que é muito fácil, gerar ansiosidade. Então, o papel do líder é acompanhar, talvez, as pessoas, para entender também se as pessoas estão nos lugares devidos, fazer esse jogo de cintura dentro do negócio ali. Quando você pontuou da sexta-feira, achei muito legal isso aí, e pontuei com alguns clientes também, a importância desse momento, sabe? Não talvez, você voltou uma vez por mês, não foi isso? Uma vez por mês. Isso. Uma vez por mês. Uma vez por mês, mas a importância desse momento, assim, de pensar também nessa questão da saúde mental do processo. É porque acontece, eu acho que no autônomo, como ele fica um pouco solto, Sim. e a gente não tem, a gente tenta orientar, tenta ajudar e tudo mais, mas ele tem, de certa forma, uma liberdade de tocar as coisas do jeito dele. né? Isso é bom, sobretudo é muito ruim também, porque as pessoas começam a se culpar muito. Então, no nosso primeiro encontro com ela, foi bacana que as pessoas começaram a pontuar sobre a preocupação deles em atender todo mundo. Um deles falou, cara, como é que eu tô ali, meu WhatsApp tá tocando e eu não vou responder. Tá, mas você tá onde? Não, eu tô ali de noite, de boa, fazendo o quê? Não, com meu filho. Qual é mais importante naquele momento? É você estar com seu filho ou você atender o cliente? E se você estivesse atendendo outro cliente, você ia ter condição de olhar o WhatsApp? Não. Por que você dá mais prioridade, por exemplo, o momento que você está com o seu cliente do que o momento? Então, assim, é interessante a gente pontuar o timing. Você não vai conseguir atender todo mundo. Então, essa preocupação ela é muito presente na vida dos corretores de não perder uma venda. Se eu não responder agora, eu não vou perder, mas você vai perder. Não adianta. Você não vai deixar de almoçar para atender. E o principal ponto, se você conseguir fechar a sua agenda, se você for um bom corretor, você não vai conseguir responder. Hoje, graças a Deus, a gente tem equipes que fecham a semana inteira com agendamento. E a gente é comum, a gente não fica com o celular durante o atendimento, exceto se for uma ligação urgente. A gente já tem até nossas práticas, né? Liga uma vez, não atendi, tô ocupado. Liga a segunda, é algo um pouquinho urgente. Liga a terceira, tô no atendimento, posso retornar daqui a pouco? Se for algo extremamente urgente, a pessoa fala assim, não, continua com o atendimento, que é chato. Eu fico imaginando no lugar do cliente e alguém atendendo. E são coisas simples. Só que às vezes a gente não tem entendimento. E que precisa desse gera direcionamento. Ansiedade, precisa desse direcionamento. Bacana. Eu não diria que a empresa se fecha. Ela, muito pelo contrário, a empresa se abre para questões que pouquíssimas pessoas se importam. Sim. Como é que está o comportamento? Como é que está o corretor seu que foi recorde de venda o semestre passado e agora está lá quieto, mal dá bom dia? Tem alguma coisa acontecendo. Perfeito. Como é que tá a cabeça Como é que dele tá a nesse cabeça momento, dele? né? E o impacto disso. E outro ponto é a empresa olhar para ele e entender, para o profissional entender. Pô, tô aqui, quer te ajudar. Quebra um pouco daquilo, cara, foi bom o tempo todo e agora tá ruim, ó. Desculpa, você não tá faturando o que você deveria, não tá batendo suas metas. Tchau, vou recrutar outro. Você começa a ter uma rotatividade de corretores enormes. Que impacta, isso é ruim, claro. Você não consegue ter uma experiência, você não consegue fazer com que o corretor entenda que o processo leva tempo. Porque assim, como eu falei lá no início, é rentável. Só que as pessoas entram para o mercado imobiliário em 6 meses. 6 meses você faz sua matrícula, faz suas provas, pega seu diploma e da entrada no CRES você está habilitado. Na maioria da cabeça dos corretores, ele tá ele é o, desculpa a expressão, ele é o fodão agora e vende. Mas ele começa o processo de aprendizagem. Começa a entender, principalmente no modelo Remax, a gente não atende como foco principal
o cliente comprador. A gente atende como prioridade o cliente vendedor. Por quê? É o cara que paga a comissão, é o cara que dá a confiança da gente trabalhar um patrimônio que às vezes é o único que a maioria deles tem, confia e dá uma gestão direcionada para aquilo ali. Eu acho que as pessoas hoje que compram têm acesso a grandes informações. Hoje eu tenho meu imóvel, mas antigamente eu não tinha e alugava muito. Cada ano eu saía de um canto e ia para o outro. E era difícil eu conseguir um imóvel dentro da própria Remax, porque o meu tempo era diferente. Eu queria um imóvel, eu queria para urgente. Uma vez eu aluguei um imóvel, choveu bastante, o vento levou as telhas. Cara, não vou ficar aqui, não dá. E o cara não queria arrumar, e eu precisei arrumar um imóvel em um dia. E não tinha, de fato não tinha na Remax, eu aluguei com outra imobiliária. A gente entende o tempo da pessoa que está alugando ou comprando é diferente. E ele não vai ter exclusividade na compra com alguém, porque ele vai encontrar o melhor produto, o melhor preço dele. Então ele vai estar comprando com 50 corretores. Minto, exagero. 20. 20 sim. Ele vai olhar com 20 corretores tranquilamente. E o que couber no orçamento dele, o que agradar ele, naquele momento ele vai fechar. E tá tudo bem. Mas quando você atende o cliente comprador, você tem uma gestão, você tem uma precificação correta, você tem um vínculo no qual você se compromete a prestar um bom serviço para o proprietário, no qual ele não vai ter necessidade de buscar alguém. E o cliente que vai comprar, ele vai buscar sempre o melhor preço e o melhor atendimento. E aí a gente consegue ter, de certa forma, uma vantagem. Marketing de jardim que a gente chama. Você não precisa ir atrás de borboleta. Cuida do seu jardim que as borboletas virão. A gente faz isso realmente e tem dado Bacana. muito certo. Acho que é um momento bem bacana. Essa experiência que a gente está vivendo com vocês hoje na Remax, ela tem mostrado para a equipe assim, quão grande que é esse mercado, o quanto que a gente pode explorar, o quanto que a gente pode crescer. E a energia foi bem bacana. A gente fez um lançamento recentemente agora, final de semana, no Soft, foi no Casa de Porto, foi uma experiência bem legal também, que foi coordenado pela CIA. E eu fui para lá, fui na função de gestor de equipe. Então eu não vendo. Uhum. Se eu tiver algum atendimento, dificilmente eu termino. Eu posso até começar, mas direciono, porque os atendimentos que eu tenho normalmente são de clientes que é de corretores nossos da Remax. E aí você acaba criando um certo vínculo. Se eu crio amizade com você e você chegou através da Mariana, obviamente que em dado momento você vai começar um atendimento comigo e tá tudo bem, Mariana, eu comecei a atender Maiara, toma, termina. Ou vice-versa, Rony tá atendendo Maiara, precisando de ajuda, a gente te ajuda. E lá foi bem bacana porque a galera começou, né? Time, lançamento, será que a gente vai vender? Será que não vai? E aquela coisa, aí as meninas começaram. Aí bem bacana a experiência, que era por senha, chamada, e as pessoas iam lá, compravam, fechava. Cara, a galera da Remax Oeste, a cada venda que tinha, independente de quem fosse, parava uma energia, batia palma, gritava. Cara, que negócio massa. Bacana. Então eu percebi que isso foi depois que a gente trouxe esses momentos. Eu acho que a empresa não fecha para nada, ela se abre para um assunto que poucas pessoas, que aliás que muitas pessoas se fecham, né? É esse olhar Se cuidadoso, né? Esse olhar Eu acho bacana. atencioso para o colaborador ou, enfim, para um parceiro, para quem é importante ali no processo. Pra quem tá começando agora, a gente tá chegando aí. Te acha que não passa rápido, viu, tá? Mas nosso horário tá acabando, viu? É muito rápido. Boa, até não quer que a gente vai perguntar. Eu falei, calma. E aí, Manda muito script. assunto, tem Cadê o script? Eu falei, que script? Vai livre. Lá a gente conversa, vai tomar papo, a gente toma Só café, vem. vai de boa, só venha. Aí eu queria o ao vivo. Eu ainda tô chateada que esse negócio aqui não foi ao vivo. Não, mas vai ter outras oportunidades. Tô triste que não foi ao vivo. Vim preparada para ao Na próxima a vivo. gente traga aí 2 corretores, um que tá... Um corretor Remax West, que tá seguindo a risca, e um corretor que a gente convida alguém que tá insistindo em trabalhar fora da curva. Como é que a gente vai nomear isso? Alguém tá dando trabalho. Ninguém vai Alguém querer tá ficar se dando trabalho. nesse segundo grupo aí. Acho que vai. Não vai. Vai, acho que vai. Vai dar certo. A gente pega alguém que tá querendo mudar. Quer mudar? Bora lá. Bora passar a batina, né? Aí a gente faz ao vivo. Boa. Vai ser ótimo. A gente tá chegando no momento final, mas assim, o que é que vocês deixariam aí de recado aí pra quem tá começando? Eu acho que é importante, eu acho que o trabalho de vocês, assim, pra saúde da empresa, não só financeira, mas de um modo geral, é extremamente importante. E a gente passa a conhecer mais quando a gente começa a conviver mais, né? Qual o recado que vocês deixariam pra quem tá iniciando? Começando. Pra quem tá começando, a palavra-chave aí é planejamento. Você vai falar, é meta. Né? É meta.
Mas pra ter uma meta, você tem que Tem que organizar. ter a meta. Meta. Então, é meta. É meta, tem que ter a meta. É planejamento, né? A gente, essa semana, teve uma reunião falando sobre marketing, sobre público, sobre captação de clientes, enfim. E a gente discutindo sobre algumas personas, enfim, é uma discussão muito interessante. E a gente falando, e teve um momento que a gente começou a discutir justamente sobre esse público, que é esse público entrante, né? Esses empresários que estão empreendendo ou pela primeira vez, ou que já tiveram um negócio e por algum motivo encerrou e estão recomeçando, enfim, mas negócios que estão nascendo, né? E falamos justamente sobre isso, né? Sobre a importância do planejamento, sobre a importância de começar certo. Inclusive, já aproveitando o momento, nos dias 28 e 29 de outubro, pensando nesse encerramento aí de ciclo anual, nós vamos realizar aqui em Barreiras a 3ª turma do PEC Intensivo. Esse eu vou, tá? Né? Esse você vai estar lá com a Marcelinha gente. me ligou, ó, Marcelinha. Esse você vai estar lá eu com a vou, gente. viu, Marcelinha, ó. Ai, se não Me for, vai dar comprometendo aqui, viu, problema. Marcelinha? Pode botar meu nome, viu? Tá gravado, né? E é um momento muito bacana, porque a gente consegue, nesse programa, falar sobre o método, ou seja, o empresário tem condições de ter acesso a uma estrutura metodológica completa. Ele acontece em 2 momentos. A gente tem uma imersão de 2 dias, que é 100% presencial, né? Vai acontecer nos dias 28 e 29 de outubro. Então, a gente brinca que são 2 dias, o empresário ali de castigo com a gente, né? É muito bacana, é muita troca, é muito... enfim, é de fato um aprendizado colaborativo, é fantástico, né? São 20 empresários, a gente consegue reunir 20 empresários. 19. Eu tô 19 inscrito. vagas. 19. Não, 19 vagas, mas já tem alguns. Já Vamos tem. juntar. E... Não me abandone. Não, jamais. Você vai estar lá com a gente. Seu nome já está lá, nosso convidado. Desde a outra turma, inclusive, né? Que essa é a 3ª turma. Né? Desde a outra turma, né? E a gente consegue, dentro desse programa, que é um intensivão, né? Hoje não é o nosso carro-chefe é o Packing Company, é um programa mais robusto, com duração de 12 meses. Mas no PEC Intensivo a gente consegue fazer essa imersão de 2 dias, né? Que ela é 100% presencial, são 20 empresários de castigo com a gente ali durante 2 dias. Castigo é massa. Né? E nessa troca, nessa transformação muito bacana. E a gente tem mais 30 dias de acompanhamento online das práticas que foram orientadas durante o treinamento. Então, ele não fica abandonado depois. A gente acompanha ali durante 30 dias para ele começar a dar os primeiros passos. Então, Conhecimento é acessível. aplicação, exatamente. Imediato. Né? Imediato. E a ideia é essa. A ideia é que a gente faz normalmente, né? Vai acontecer, na verdade, 28 e 29, é uma sexta e um sábado. Então, já na segunda-feira ele tem atividade. Então, na segunda-feira, ele já começa a trabalhar plano de contas, ele começa a estruturar algumas ferramentas. A gente disponibiliza também as ferramentas. Então, hoje, não só para o empresário que está estabelecido, né? E que precisa, enfim, melhorar, é um processo contínuo, é para o resto da vida, né? Processo de melhoria de gestão. Mas também para quem está entrando no mercado, para esse empresário que está começando a empreender, né? A palavra-chave é planejamento, e essa eu acho que é uma oportunidade, né, bacana, Sim. né, para ele ter acesso, não só, como a gente falou agora há pouco, que o que transforma é a consultoria, mas não só acesso à informação, a conhecimento, a troca de experiência com todos esses empresários, né, que estarão lá, mas também esse acompanhamento. Mas palavra-chave para quem está começando, planejamento. Sem dúvida, que é o que a gente escuta muito, que assim, por que eu não comecei antes com vocês? Eu falei isso. Porque então isso, Falei, várias vezes a gente escuta. Eu não ia estar rico, mas eu ia estar bem menos endividado. Certamente você estaria rico. O processo de enriquecimento certamente já teria acontecido. Realmente, eu acho que conhecendo hoje, acho que faltou um pouquinho da gente oportunizar a entender um pouco mais ali, mas eu acho que tudo acontece no tempo certo. A gente também acredita nisso. Eu acho que talvez naquela época não era um bom momento, mas hoje eu acho que
Com certeza a Remax West ela vai ser parceira da Meta e não só por 12 meses, Mas a intenção... forever, e outras lojas que Ai, virão. a gente agradece. A gente O convite estruturar melhor. do PEC é só um jantar de noivado. É. A gente casa e vai. A gente costuma dizer que a gente entra para não sair nunca mais. Até porque a intenção é fazer com que a empresa cresça, né? E que a gente vá trabalhando e crescendo. Acompanhando natural, esse né? processo de crescimento. Meninos, bate-papo assim foi de fato enriquecedor. Ai, obrigada. Sem sombra de dúvida. Obrigado aí por aceitarem o convite. De estar aqui Ai, no nosso obrigada. segundo O próximo é ao episódio. vivo. Próximo é ao vivo. Acho que a gente vai. A galera vai pedir sim. Próximo é ao Depois que a galera entender. O Café Imóveis, nos próximos dias, ele já vai também para outras plataformas de streaming, Spotify, vai dar pra gente ouvir. Podcast também, vídeos no YouTube, recortes, vai ser bem bacana. Mas isso vai causar uma certa curiosidade aí na galera. Como é que a galera acha vocês aí nas redes sociais? Tainã? O nosso Instagram é meta@soluções sem o acento. Solucoins. Solucoins. E o seu pessoal? Tainã Raira, assim acha. Tainã Raira. Maiara O Maiara nome Ledo dela é do difícil. Carmo. Eu fui falar mandei um áudio para os meninos e falou, bicho, escreve aí para mim. Falei, não, fui lá e printei a tela do Instagram. Mais Escreve fácil, aí. toma. Mais fácil, vai que eu erro também. Mas lá no Instagram a gente inicia agora também com alguns movimentando mais em vídeos, dicas, algumas nem dicas, corrigindo já orientações técnicas, né, que a gente coloca ali. Os puxões de orelha. Sim, puxões de de leve, orelha, pra poder a pessoa vir, né? A gente... Nada igual aqueles que a gente toma aí no grupo. Oferece Depois um me explica aqui, cafezinho. viu, Ronilson, se isso aqui... Que foi essa saída de Print. caixa. Que foi Me essa explica saída de isso, caixa. por favor, viu? Mas esse processo, como a Mai pontuou lá no início, né? Essa labuta gostosa que a gente vivencia todos os dias. A gente respira e uma coisa, a gente tem os nossos clientes, os negócios dos nossos clientes como se fossem nossos, assim. A gente sofre junto, a gente busca soluções. Isso é interessante, né? A gente tem Então a vivido... gente não olha só um número, a gente não entrega só um relatório frio. A gente cumpre de fato aquilo que a gente vende no início, que é trabalhar juntos pela busca de resultados, sabe? Pela transformação do negócio e de pessoas. Eu sou suspeito de falar aí agora, mas realmente estou extremamente satisfeito com o trabalho de vocês. Eu acho que não é à toa que vocês têm clientes aí com carteira com mais de 10 anos de carteira, né? Eu acho que é um bate-papo que muda, é um podcast que muda realmente a percepção de quem tem negócios, de quem tem empresas. Então vale a pena, galera, visitar aí esse encerramento. A gente agradece. Obrigado pelo nosso segundo episódio. Boa noite a todos. Obrigada. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Obrigada. A ideia da gente é É uma falar de delícia, imóveis, adorei, é uma delícia. falar de imóveis, tomar café, Obrigada. sobretudo obrigada. falar de coisas que é importante Sim, dentro sim. de um processo, né? Quem sabe na próxima a gente não está aqui também com construtores, Bacana. falando de venda e falando de processo, mais de lucro, depois Bacana. aumentar a nossa comissão. Pauta. Vai Ai, ter, meu vamos botar na mesa ao vivo aqui. Essa reunião de sexta. Longa. Show. Mas obrigada. Galera, é isso. Obrigado a todos aí pela audiência. Espero vocês no próximo episódio. E siga a gente nas nossas redes sociais também. Nosso Instagram é Café e Imóveis, @Café e Imóveis. Nosso canal do YouTube também é Café e Imóveis. E o meu Instagram pessoal é Ronilson Oliveira _. Segue a gente e até o próximo episódio. Espero que o próximo ao vivo. Eu esqueci de ativar uma ferramentinha lá, por isso que esse problema. Mas o próximo vai ser. Vai dar certo. Tchau, boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Tchau, gente.